Você está na Rádio Mateus 633 e o programa é um momento da palavra. Eu sou o presbítero irmão Décio, falando diretamente da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Quero agora nesse momento cumprimentar a todos os irmãos e irmãs ouvintes da rádio, desejando a paz do Senhor Jesus e compartilhando com cada um de vocês o que o salmista deixou reservado ou registrado lá em Salmos 29, verso de número 11, parte B, parte final do Salmos 29, 11, que diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então sinta-se abençoado pelo nosso Deus, com a paz de Cristo sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos e é uma alegria receber da parte de Deus mais essa oportunidade para compartilhar a palavra de Deus e que essa palavra venha falar aos nossos corações. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, estamos iniciando esse programa Momento da Palavra e estamos fazendo isso em Teu nome, Papai querido. Abençoa a Rádio Mateus 633, cada um dos ouvintes que está ligado agora através dessa web rádio. Abra o nosso entendimento, os nossos corações, para que Tu venhas falar conosco do jeito que o Senhor quiser, da forma que for necessária, Senhor. Tu conheces cada um de nós que estamos aqui ligados através desse instrumento de evangelização que é a rádio, e o Senhor consegue, o Senhor tem poder, o Senhor pode trabalhar em cada um de nós de uma forma única e especial. Então fala com cada um de nós conforme o Teu querer e conforme o Teu Espírito Santo. Aleluias. Também quero saudar o amado pastor João Alves, que está lá na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, da onde ele transmite a rádio. É a cidade onde ele está morando atualmente. Posso dizer que o pastor já morou no estado de São Paulo e também morou um tempo na cidade de Londrina, aqui no estado do Paraná. Foi onde nós nos conhecemos, ali no banco do Isbel, na faculdade de teologia. E hoje o pastor atualmente mora na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Então, pastor, o senhor, a sua família amada, em nome de Jesus, recebam aí os nossos cumprimentos. A minha esposa também, a irmã Sirlene, envia para todos vocês os cumprimentos na paz do Senhor Jesus. Amém? E por falar em rádio, aquele que está acessando pela primeira vez, ouvindo a rádio, saiba que a Rádio Mateus 633 possui o site, que é o www.radiomateus633.com. É uma rádio sem nenhuma finalidade lucrativa, então ela é voltada exclusivamente para o evangelismo, para a propagação da palavra do Senhor. Aleluias! As músicas 24 horas, a programação, melhor dizendo, 24 horas, e as músicas voltadas para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. São músicas espirituais, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Também tem o devocional, você pode entrar, pode ler, pode edificar a alma através dos devocionais. O pastor João Alves também entra de quando em quando ao vivo, trazendo um estudo, trazendo uma meditação, uma palavra sempre vinda direto do trono de Deus. Tenho certeza que você vai gostar da programação da Rádio Mateus 633, porque ela é feita
volto a dizer, exclusivamente com o cunho evangelístico. Amém? Também no site tem o trabalho que o pastor, depois de muito estudo, muita dedicação, ele escreveu e ele colocou aqui para que todos possam ler e participar. É o trabalho Teologia do Caráter, onde o pastor mostra um pouquinho mais profundamente o caráter de Deus, quem é Deus, como age o nosso Deus. Será que Deus, ele pode todas as coisas? Se nada é impossível para Deus, será que Deus poderia não amar você, querido ouvinte? Então, através desse estudo Teologia do Caráter, nós vamos descobrir que um dos atributos do nosso Deus é um Deus de amor. E Ele jamais vai deixar de amar você, os teus filhos ou a mim. Graças a Deus por isso. Então, entra lá, Teologia do Caráter. Se não puder ler no momento em que você acessar, baixe, deixa guardadinho aí no seu computador, no smartphone, e no momento apropriado, quando Deus preparar esse momento, Ele vai tocar no teu coração, você vai abrir ali o seu computador, o seu smartphone, vai bater os olhos ali, opa, Teologia do Caráter, e vai sentir vontade de efetuar a leitura. Amém? Então agora queria convidar os amados ouvintes da Rádio Mateus 633, os amigos, para a leitura da palavra. Estamos no programa Momento da Palavra através da Rádio Mateus 633 e gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 6, versos de número 8 até o verso de número 15. Amém? Hoje falaremos alguma coisa sobre um homem e uma mulher cheios do poder do Espírito Santo. Como é bonito alguém cheio do poder do Espírito Santo, e isso, veremos hoje, é uma promessa para a tua vida. Às vezes nós olhamos outras pessoas cheias do poder e achamos que é só para ele, só para ela, nunca para nós. Saiba que a promessa do Espírito Santo também é para você. Atos 6, verso de número 8. Estevão, homem cheio da graça e cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e grandes sinais entre todo o povo. Verso de número 9. Mas levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e lá de Alexandria, e também alguns das províncias da Cilícia e da Ásia também se levantaram contra o nosso amigo Estevão. E esses homens então começaram a discutir com Estevão. O verso 10 diz que, muito embora discutissem com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que Estevão falava. Então aqueles homens subornaram outros homens para mentirem, para dizerem: olha, nós ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E com isso, agitaram todo o povo. Os líderes religiosos também ficaram agitados e os mestres da lei também não gostaram. E assim, prendendo Estevão, levaram-no até o Sinédrio. E ali voltaram a apresentar testemunhas falsas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e também fala contra a própria lei. Pois nós ouvimos ele dizer que esse Jesus, o Nazareno, ele destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos apresentou. Verso 15. Então todos aqueles homens que estavam reunidos
e sentados no sinédrio olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aleluias, glórias ao Cordeiro de Deus. Fizemos a leitura em Atos 6, de 8 a 15. E convido agora também para passarmos para Atos 7, versos 55 a verso de número 59. Atos 7, 55 diz: mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e também viu Jesus à direita do Pai. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. E disse: olha, eis que eu vejo os céus abertos e também vejo Jesus, que é o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus, do nosso Pai. Verso 57, mas aqueles homens gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e se lançaram unânimes contra Estevão. E expulsando Estevão da cidade, pegaram pedras e o apedrejavam. E aquelas testemunhas depuseram as suas capas, ou seja, colocaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 55 a 59. Com todo respeito, eu sugiro que você mantenha sempre a sua Bíblia aberta ou o seu smartphone para acompanhar a meditação sobre a palavra do Senhor. Tenha esta prática como costume e você descobrirá que o aproveitamento da pregação será muito maior na tua vida. Interessante, muito interessante, que nessa passagem do nosso irmão Estevão podemos distinguir claramente a diferença entre dois grupos. A diferença entre pessoas iguais a Estevão, cheias do Espírito Santo de Deus, e do outro lado, pessoas que estão esvaziadas do poder de Deus sobre as suas vidas. Enquanto o nosso irmão Estevão era cheio do poder do Senhor, pregando, falando das boas novas, sinais e maravilhas aconteciam, como o texto ele mostra para nós ali nesse capítulo ali de Atos. E ele pregava de forma destemida, ele estava ali de uma forma corajosa, mesmo sendo afrontado. As pessoas começaram a confrontá-lo e ele, cheio do poder de Deus, não podia sofrer resistência. A sabedoria que ele despendia, que ele demonstrava, que exalava dele, não de si mesmo, mas por causa do Espírito Santo sobre a sua vida, a Bíblia relata que ninguém podia resistir, ninguém podia confrontar, ninguém poderia dizer: olha, esse homem está errado. Tamanha sabedoria e autoridade com que Estevão falava. Do outro lado, essas pessoas desprezíveis, insensíveis, desqualificadas e vazias do Espírito Santo do Senhor, ainda que dentro da igreja, ainda que dentro do sinédrio, ainda que se chamassem judeus, várias e várias testemunhas falsas. Esta é a posição de um homem ou de uma mulher esvaziado do poder de Deus, da unção do Espírito Santo do Senhor, ali proferindo mentiras, proferindo testemunhos falsos, e chegaram ao cúmulo de apedrejar o homem de
Deus. Queridos, irmãs, não é só nessa passagem que nós encontramos essa vertente ou essa diferença entre quem é de Deus e quem não é do Senhor. Quem tem o Espírito, melhor dizendo, e quem vive sem o Espírito do Senhor, que vive vazio. Basta lembrarmos que tanto na Bíblia, em várias passagens, quanto na vida real, aí no seu dia a dia, no meu dia a dia, Pastor João Alves, eu tenho certeza que o senhor conhece pessoas que são inúmeros exemplos, que podem servir como exemplo do que nós estamos falando aqui. Homens, mulheres comuns, com uma vida desregrada, tortuosa, personalidade dobre, personalidade duvidosa, uma personalidade explosiva, mentirosos, enganadores. Parece que eu estou falando de mim mesmo, o irmão Décio sem Jesus. Parece que eu estou dando um relato de mim mesmo. Mentirosos, enganadores, e que passam por uma transformação de 180 graus em suas vidas. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Eu sei que vários irmãos e irmãs talvez agora estejam se auto-reconhecendo. Pessoas que tinham uma vida desregrada, tortuosa, personalidade dupla ou dobre, mentirosos, explosivos, e que viram, dão uma guinada, estavam indo para a direita, agora passam a ir para o outro lado. Estavam indo para a esquerda, agora passam a ir para a direita. Dão uma transformação de 180 graus em suas vidas, exatamente por causa da presença e da ação do Espírito Santo em suas vidas. Há uma transformação de vida. Glórias ao Cordeiro de Deus por isso. E eu me lembro que semana passada eu trouxe o testemunho de um jovem que havia acabado de sair das grades, lá na penitenciária de Foz do Iguaçu, aonde aquele jovem se converteu, aonde aquele jovem pregou a palavra para muitos outros detentos que se converteram também. E agora, dentro de uma favela, de um barraco com ratazanas passando, aquele menino, aquele jovem apenas com shorts, ele não tinha mais nada, tinha acabado de sair da cadeia. Ele estava pregando para mim dentro desse barraco, em uma das favelas daquela cidade fronteiriça, Foz do Iguaçu. Assim, amados, outrora um meliante condenado, hoje, pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, é um ministro do Evangelho. E eu sei que você também deve conhecer vários outros exemplos perto aí da sua convivência, perto da tua realidade. E na Bíblia também encontramos um grupo de pessoas altamente desqualificadas. Num primeiro momento, nós não enxergamos nada que pudesse justificar a escolha de Jesus por aqueles 12. Então tínhamos um grupo de pessoas altamente desqualificadas e que não gozavam de um bom prestígio entre a sociedade, entre aquele povo, mas que foram escolhidas por Jesus para serem os seus discípulos diretos. Entre eles, nós temos um homem de temperamento forte e explosivo, brigão, você já sabe de quem eu estou falando, briguento. Ele não pensou muito para sacar de uma espada e atacar um auxiliar do sacerdote Caifás. O nome desse auxiliar do sacerdote era Malco. Está lá em Mateus 26, verso número 51. E cortou a orelha de Malco. Jesus teve que intervir ali e fazer um milagre. O nome dessa pessoa explosiva, você sabe que era Pedro, que também foi capaz de negar Jesus por 3 vezes antes do galo cantar. Está lá em Mateus 26, verso de número 75. Esse era o perfil do nosso amigo Pedro. Também temos outros irmãos, 2 irmãos, que eram Tiago e o seu irmão João, ambos filhos de Zebedeu. Eles também tinham um comportamento explosivo, e
por isso foram chamados, inclusive, de irmãos Boanerges. Por quê? Porque, como vemos lá em Lucas 9, verso 54, eles estavam chegando numa cidade onde haviam muitos samaritanos, e Jesus queria repousar aquela noite naquela cidade dos samaritanos, mas os samaritanos não receberam a Jesus e muito menos a comitiva que estava acompanhando Jesus. Então eles tiveram que se retirar. E os irmãos Boanerges, aqui Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, eles viraram para Jesus e perguntaram: o senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma esse povo samaritano, igual fez Elias? Esse era o perfil desses dois que estavam caminhando ao lado de Jesus. Temos ainda um Tomé incrédulo. Temos uma outra pessoa, você também conhece, Mateus, muito inteligente, mas ele era tímido. E o que falar daquele outro que integrava a trupe de 12 de Jesus? O nome dele era Judas Iscariotes, um ladrão, um mentiroso, ganancioso, inescrupuloso, vendeu Jesus ou traiu Jesus por 30 moedas. O que dizer da Maria Madalena? A reputação dela, venhamos e convenhamos, amados, não era muito boa. E estes são alguns perfis de homens e de mulheres que, mesmo andando com Jesus, ainda não tinham a ação do Espírito Santo em suas vidas. E aqui vale uma pergunta: qual era o nosso perfil? Qual era a nossa reputação quando Cristo nos recebeu com a sua salvação? Responde para você, porque eu estou analisando a mim mesmo. Eu sei exatamente como Jesus me encontrou. E a pergunta talvez principal: e qual é o perfil nosso hoje? Somos cristãos, estamos dentro da igreja, mas qual tem sido o nosso perfil? Lembra que o Evangelho é confronto. Praticamente todas as semanas você vai me ouvir falar isso. O Evangelho tem que ser o confronto. Qual tem sido o perfil das nossas vidas hoje? Será que nós mudamos como aqueles que mudaram após serem revestidos com o Espírito Santo? Pedro mudou, Maria Madalena mudou, Mateus mudou e tantas outras pessoas ali mudaram. Será que nós também mudamos? Tenho certeza que sim, né? Então vejamos, amados, algumas verdades sobre o comportamento e perfil de homens e de mulheres, não vazios, mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. E assim sendo, eu quero voltar para o nosso texto proposto em Atos, e ali nós encontramos uma igreja que ela crescia e o número de discípulos também aumentava. E isso trouxe uma situação que precisava ser resolvida pela cúpula ou direção da igreja. Então, o número de pessoas que estava acompanhando agora os discípulos era muito grande. Vários trabalhos surgiram e os 12 discípulos, eles não tinham mais condições de cuidar de algumas questões financeiras, administrativas, vamos colocar assim, financeira, administrativa, algumas questões do dia a dia. Se eles fizessem isso, se eles se ocupassem com algumas preocupações diárias, tal qual, por exemplo, a distribuição de comida para as viúvas. Aliás, foi isso que trouxe uma dissensão entre algumas pessoas que estavam caminhando ali junto aos discípulos. Então, se eles fizessem isso, eles entrariam numa situação de detrimento, ou seja, ficaria prejudicado o quê? O horário da oração, o tempo para o estudo das Escrituras e principalmente da própria pregação da palavra de Deus.
se aqueles 12 ficassem voltados para algumas questões administrativas do dia a dia, essas outras situações de oração, de estudo das Escrituras, pregação, visitas, fazer aquelas orações para a libertação de endemoniados, ficaria prejudicado. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram uma reunião entre todos. Olha, vamos escolher aqui alguns homens com sabedoria e principalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Vale dizer aqui algo muito importante: para se lançar na obra, querido irmão, minha irmã, que está ouvindo agora a Rádio Mateus 6,33, para se lançar na obra e nos trabalhos relativos à casa do Senhor, são necessários alguns requisitos. Mas entre eles existe um requisito principal, que é a presença do Espírito Santo do Senhor na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Não podemos nos lançar sem estar revestidos de poder do Espírito Santo. Caso contrário, não vai funcionar e não vai acontecer muita coisa boa, não. Pelo contrário, pode acontecer algumas coisas que não serão muito agradáveis. Semana passada eu já tinha falado, Deus vai usar tudo aquilo que nós temos de bagagem em termos de conhecimento e de preparo para o bom uso e para o bom andamento da obra do Senhor. Então, se nós sabemos falar outras línguas, Deus vai usar isso para que a sua obra seja acrescentada. Se nós temos um grande conhecimento dentro da Escritura, Deus vai utilizar isso, mas o essencial é o poder, o revestimento e a autoridade do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher que quer se lançar na obra e nos trabalhos na casa do Senhor. Não podemos nos esquecer disso. Assim, descobrimos também que Estevão foi o primeiro diácono e também o primeiro mártir do cristianismo. E a palavra deixa muito claro que ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. E você que me ouve agora, sabia que a presença do Espírito Santo na tua vida, sim, na tua vida, é uma promessa do Senhor para você? E uma das atribuições, um dos atributos do Senhor é sempre falar a verdade. Ele não mente. Está lá no trabalho do pastor João Alves, Teologia do Caráter. E como ele não pode mentir, ele fez uma promessa. E ele é fiel e verdadeiro para cumprir essa promessa na tua vida. E ele diz que o Espírito Santo sobre a tua vida é uma promessa. E lá no Antigo Testamento, lá atrás, o nosso querido irmão Joel já havia registrado exatamente isso. Lá em Joel 2, 27 e 28, que registrou: e depois disso, eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas. Amado, querida, os teus filhos e as tuas filhas têm a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, e eles profetizarão. E quem já tiver um pouquinho mais de idade, como sou eu aqui com cabelinho branco, pastor João Alves, cabelinho branco, barbinha branca, e você talvez nos ouvindo, saiba que as pessoas com mais idade terão sonhos, e os jovens terão visões. Isso tudo por causa da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, aleluias. E essa palavra, ela se confirma e se completa em si mesma. Por isso que agora no Novo Testamento, encontramos em Atos 2, versos 38 e 39, a ratificação. Ou seja, o Senhor, ele ratifica, ele confirma aquilo que estava lá em Joel. Ele ratifica de que Deus prometeu, através de Joel, a promessa do Espírito Santo. E ali nós encontramos, agora em Atos 2, 38 e 39, e disse-lhes Pedro, agora já saímos de Joel, estamos em Pedro: arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E o quê? E aí recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Aleluias. Joel disse que filhos e filhas profetizarão. E aqui Pedro está dizendo que essa promessa está confirmada para os nossos filhos. E a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluias. Atos 2, 38, 39, complementando, ratificando Joel 2, 27 e 28. Então, o Espírito Santo na tua vida é uma promessa do Senhor, e Ele não é mentiroso. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele deu a promessa da descida do Espírito Santo sobre a tua vida, então é direito teu, e Ele tem para te dar em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma outra situação que a gente pode verificar aqui, ou que nós poderíamos perguntar: então, se é uma promessa, já que Deus prometeu, está prometido, como fazer para que essa promessa aconteça na vida do crente? Porque muitas pessoas, mesmo dentro da casa do Senhor, ainda têm dúvidas. Será que eu já tenho o Espírito Santo na minha vida? Como receber o Espírito Santo? Amados, ali no livro de Atos 8, nós verificamos uma passagem que nos ajuda a responder essa pergunta. Como receber o Espírito Santo? Encontramos ali um jovem que se chamava Filipe, e ele pregava a palavra em Samaria ou Samaria, com autoridade, muita autoridade. Ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. E assim muitas pessoas acreditaram, creram, receberam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas e foram batizadas nas águas. Aquelas pessoas creram, aceitaram a salvação através de Jesus Cristo, pela graça, e eles foram batizados nas águas. E no meio deles havia um certo homem chamado Simão. Não é o Simão Pedro, é um outro Simão, que no passado, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, antes de crer nas palavras ditas através de Filipe, ali na região de Samaria ou Samaria, aquele Simão, ele era feiticeiro, agoureiro, e ele ouviu a palavra e ele também acreditou. E aqui nós aprendemos que todo mundo, independentemente do que fez no passado, ele pode ser atingido pelo poder da palavra do Senhor. Então é feiticeiro, é agoureiro, é prostituta, é mentiroso, é ladrão, é assassino, o Senhor derrama da sua graça e misericórdia sobre todos. Amém? Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas alguém que esteja ouvindo conhece uma ou outra pessoa que o mundo pode dizer: para esse não tem jeito, mas o Senhor, através do Espírito Santo, Ele diz aqui através da rádio Mateus 6,33, olha, para mim não tem causa e nem caso perdido, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas e o seu amor é insondável, e nós às vezes não conseguimos entender o tamanho desse Deus. Mas voltando para o texto, havia o Simão que ele creu nas palavras, se converteu, se batizou, e ele seguiu Filipe bem de pertinho, e ele começou a ver os sinais e milagres realizados naquela localidade. O homem de Deus, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, aonde ele passa, existem sinais e milagres realizados. Então esse é um dos grandes sinais ou fatores que apontam quem tem o Espírito Santo de Deus ou quem não tem. Por exemplo, aqui, ouvindo que ali em Samaria ou Samaria,
a agitação em relação à obra do Senhor era muito grande, muitas pessoas se convertendo, ouviram isso lá em Jerusalém. E Pedro e João, então, foram até Samaria, ou Samaria, e depois que verificaram a situação daqueles que tinham se convertido e batizados nas águas através da obra iniciada por Filipe, eles viram que estava crescendo muito o número de cristãos. Então eles chamaram aqueles cristãos e eles começaram a colocar as mãos sobre essas pessoas para que agora eles fossem batizados no Espírito Santo. Eles ainda não haviam nem ouvido falar da existência do Espírito Santo. Então Pedro e João foram lá e falaram do Espírito Santo, colocavam as mãos, impunham as mãos sobre essas pessoas que já haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, haviam se arrependido, e essas pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Simão, aquele que tinha sido feiticeiro, ele viu aquilo e ficou maravilhado. Ele ainda não estava entendendo muito das coisas de Deus. Então ele também sentiu vontade de colocar as mãos sobre as pessoas para que elas também recebessem aquele poder, ou seja, o batismo no Espírito Santo. E para isso, ele chegou para Pedro e João e fez uma proposta indecorosa. Por quê? Porque ele estava totalmente fora do contexto. Ele quis dar dinheiro. Olha, eu dou dinheiro para vocês e vocês me passem esse poder, como se ele pudesse comprar o poder de Deus com dinheiro. Misericórdia. Diante dessa proposta, a resposta dos dois homens de Deus só podia ter sido uma, e foi esta. Pedro, ele respondeu com muita autoridade: olha, pereça com você o seu dinheiro, quer dizer, morra, suma com você também o teu dinheiro. Você não entendeu nada até agora. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Está lá em Atos 8, verso de número 20. Então, o batismo no Espírito Santo, irmãos, não pode ser comprado. Não pode ser comprado. A Bíblia diz que Deus, ele dá o Espírito Santo de bom grado. Para quem? Para quem pedir. Está lá em Lucas 11, verso de número 13. Aquele homem, Simão, queria comprar. E ele mal sabia que bastava pedir, porque Deus, ele distribui o Espírito Santo, ele dá o Espírito Santo de bom grado. Não é preciso fazer nada para merecer o Espírito Santo. Você não tem como fazer nada, porque é uma promessa do Senhor e ele dá de graça. Nós não podemos comprar essa bênção. É um dom de Deus. Mas é um dom de Deus para quem? Está disponível para todos, mas nem todos alcançam, nem todos conseguem. Por quê? Porque está disponível, mas somente alcançam aqueles que aceitam Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, e aqueles que se arrependem da sua vida de pecado. Aquele homem Simão, por certo, ele não fez nenhuma coisa e nem outra, principalmente ele não se arrependeu. É por isso que em Atos 2, verso 38, está escrito: é necessário o arrependimento da vida de pecado. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em quem? Em nome de Jesus. Para quê? Para perdão dos pecados. E o que vai acontecer? E agora receberão o dom do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que é uma promessa, não dá para ser comprado o Espírito Santo. Deus, ele distribui de bom grado a quem pedir, está lá em Lucas 11, 13, estou reprisando. É de graça, mas para isso precisamos nos arrepender, aceitar Jesus, ser batizado em nome do Senhor. Para quê? Para perdão dos nossos pecados. E aí nós iremos receber o dom do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos 2, verso 38. Você quer o Espírito Santo sobre a tua vida? Ainda tem dúvida se você tem o Espírito sobre a tua vida? Você quer ele? Então peça agora com o coração puro.
um coração arrependido e receba, meu irmão, querida irmã, fogo do céu sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Uma outra pergunta talvez interessante para alguém: para que receber o Espírito Santo? É promessa, eu sei, mas para que eu quero o Espírito Santo? E nós falamos lá no início da nossa meditação sobre homens com perfis não muito saudáveis ou com uma vida pregressa não muito recomendável, mas que após receberem o Espírito Santo em suas vidas, tomaram um novo rumo e novas atitudes que os transformaram em verdadeiras novas criaturas. Pedro, cheio dos seus defeitos, após o Pentecostes, deixou de se esconder entre quatro paredes. Ele estava ali, escondido com medo da reação do Sinédrio e da própria guarda romana. Isso logo após a crucificação de Cristo. O mestre tinha morrido. E agora, o que é que iria acontecer? Ele e os outros apóstolos estavam escondidos. Alguns tinham fugido. Mas agora, após o Pentecostes, algo muda. Cheio do Espírito, ele sai, prega em praça pública. E nessa primeira pregação, cumpriu-se na vida de Pedro a profecia de Jesus sobre a sua vida, de que ele se tornaria um pescador de homens. Está lá em Atos 2, verso de número 14. Então a Bíblia diz que esse homem, outrora medroso, levantou a voz alta, corajosamente, e ele falou, ele pregou aos moradores da Judéia e de Jerusalém. E no final daquele seu primeiro discurso, a Bíblia relata que por volta de 3.000 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e se juntaram, se agregaram aos discípulos. Amados, o Espírito Santo, ele deu sabedoria, deu coragem, tornou Pedro corajoso. E assim, nós podemos enxergar alguns reflexos do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Assim como aconteceu com Pedro, o Espírito Santo, ele transforma as nossas vidas. Então, respondendo à pergunta, por que é que nós precisamos do Espírito Santo? Porque é ele que nos convence do pecado e do juízo, conforme João 16, verso 8, que diz o seguinte, que quando ele quem? O Consolador, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, ele convencerá o mundo da justiça e do juízo. Não podemos nos iludir e achar que por nós mesmos, com as nossas forças, não podemos achar que podemos nos conscientizar do pecado em nossas vidas. Talvez agora possamos entender melhor por que é que pregaram para nós tantas e tantas vezes. Sim, pregaram para você e para mim. E nós não nos conscientizávamos da nossa situação longe de Deus. Até achávamos que estávamos bem. Nós não roubávamos, nós não fazíamos coisas ruins muito sérias. Eu vou falar de mim, bebíamos, saía com as meninas, uma mentirinha aqui, uma coisinha errada ali, mas não era nada sério que prejudicasse ninguém. Não havia, por falta do Espírito Santo de Deus na minha vida, não havia a consciência de que eu estava longe da casa do Senhor. Amém? Não havia consciência do nosso afastamento dos caminhos e dos princípios de Deus. Nós até talvez lêssemos a Bíblia, mas não compreendíamos, não entendíamos que estávamos longe de tudo aquilo. Talvez agora seja a nossa vez, talvez estejamos pregando para alguém que gostamos muito, de um amigo, de um familiar, talvez do filho, da filha, não sei quem, você sabe. Eu sei por quem eu tenho orado, para quem eu tenho pregado. E talvez essas pessoas agora também não estejam conseguindo entender a necessidade do arrependimento, porque eles ainda não se convenceram de que vivem no pecado. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque isso tudo
Parece loucura para esse homem natural. Isso aconteceu conosco e talvez esteja acontecendo com alguém que estejamos pregando. Eles ainda não foram atingidos pelo poder do Espírito Santo, ainda não foram convencidos. Por quê? Porque eles não podem entender as coisas do alto, as coisas de Deus, porque essas coisas se discernem espiritualmente. E eles não têm esse espírito sobre a vida deles. Está lá em 1 Coríntios 2:14. Por isso que volto a enfatizar que é só através do Espírito Santo que nós passamos a entender a nossa situação de rebeldia contra Deus. Foi isso que aconteceu com você, foi isso que aconteceu comigo. Um dia o Espírito Santo nos revelou que verdadeiramente tínhamos uma vida de pecado e que precisávamos do arrependimento e precisávamos nos entregar a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos convence. Por isso que precisamos dele nas nossas vidas. Amados, a natureza humana, ela é caída. Desde quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. E é por isso que Romanos 8, verso 5 e versos seguintes prediz as obras da carne, as obras daquele homem sem o Espírito Santo. Que é o quê? Mentira, que é a prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, peleja, distensão e tantas outras coisas. Bebedice, glutonaria, homicídio. Essa é a obra da carne, do homem sem Deus, sem o Espírito Santo do Senhor. Ele só entende essa linguagem. Então é por isso que temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, para que ele nos convença do pecado e do juízo e da necessidade do arrependimento. É só ele que pode fazer isso. Por que receber o Espírito Santo? Porque ele nos garante a certeza da salvação. Mediante o quê? O selo da promessa. Já vimos que temos a promessa de Deus em relação ao Espírito Santo em nossas vidas. E o Senhor, ele sela o nosso coração com o selo da promessa. Nós somos selados. Agora nós temos a marca de Cristo, somos pertencentes a Jesus Cristo. E o Espírito Santo que tem que habitar em nós vai nos lembrar a todo instante, todo momento, de que temos um encontro real e intransferível com Jesus. Só não sabemos que data, só não sabemos quando, mas sabemos que é intransferível. E é um encontro real que vai acontecer. Lá em 2 Coríntios 1, verso 22... está escrito que ele nos selou como o quê? Como sua propriedade. Quando temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o selo da promessa e ali está escrito. Satanás, ele vê no mundo espiritual. Opa, esse aí tem o selo, esse aí pertence a Jesus Cristo, aleluias. E aí o Senhor faz habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de que tudo o que está por vir, virá, aleluias. Então temos certeza da salvação. Ou ainda lá em Efésios 1, verso 13, que diz o seguinte: nele, igualmente vós, sim, você e eu, temos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e também temos acreditado nesse evangelho, e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você e eu temos a marca de Cristo, o selo de Jesus nos nossos corações, aleluia. E saiba, volto a dizer que no reino espiritual, quando Satanás vê você, que já está selado com o selo da promessa, o selo que está sobre o teu coração, ele sabe exatamente que você pertence ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Por que temos que receber o Espírito Santo? Porque é ele que é o nosso professor, é ele que nos ensina. Quantos e quantos homens e mulheres em cima dos nossos púlpitos, com grande sabedoria, na televisão, sábios, sabem falar bonito, fazem cursos de oratória, têm o espírito do convencimento, muitos com recursos audiovisuais, é lâmpada colorida, é fumaça, é palco que gira, é som de última geração, mas mesmo assim, com tanta tecnologia e com tanta sabedoria, nada acontece. Não tem cura, não tem milagre, não tem libertação, não tem batismo, não tem
a manifestação de línguas, lembrando que lá atrás não tinha nada disso. Lá na época de Estevão, quando ele pregava, não tinha nada disso, mas ele tinha o diferencial que era o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia fala, aleluia, ali em Atos, que havia maravilhas e sinais, aleluia. Pedro, quando pregou, não tinha alto-falante, não tinha microfone, e eu não sei como 3.000 almas aceitaram. Olha como o Espírito Santo, ele faz. Então, quem é o nosso verdadeiro ensinador, professor, o responsável pelo convencimento é o Espírito Santo, e não a razão e conhecimento humano. Lá em Isaías 55, verso 8 e 9, encontramos um registro que diz que os pensamentos do Senhor, eles não são os nossos pensamentos. Por que não são os nossos pensamentos? Porque os dele são muito mais altos, melhores, perfeitos e maiores do que os nossos pensamentos. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. E é por isso que o Espírito Santo dele é necessário em nossas vidas, porque é esse Espírito que nos ensina. Aleluia. Lá em João 16, verso 13, diz também que quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vai o quê? Nos guiar em toda a verdade. É ele que nos guia. É ele que nos dá sabedoria, conhecimento, para saber o que é verdade e o que é mentira. Porque ele falará não de si mesmo, mas ele dirá tudo o que ele tiver ouvido lá nos céus, lá de Deus, lá de Jesus. E ele nos anunciará o que há de vir, sem engano, sem medo, sem ressentimento, sem dúvidas, somente com a verdade, aleluia. Por isso que temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, amados, o verdadeiro ensinamento vem através do Espírito Santo do Senhor. E é por isso, é através do Espírito Santo que temos um entendimento, por exemplo, diverso, de uma mesma passagem que já lemos em algum lugar, que nós já ouvimos uma pregação várias vezes. Aquela mesma pregação nós já ouvimos várias e várias vezes em algum lugar, em outro tempo, em algum outro momento, mas quando nós voltamos a ouvir aquela pregação, aquela mensagem, o Espírito Santo nos dá um novo entendimento. Ele renova o nosso entendimento agora, considerando o que efetivamente podemos estar passando e enfrentando naquele momento dessa nova pregação. É o Espírito Santo que renova o nosso entendimento. Quer um outro motivo para desejarmos o Espírito Santo em nossas vidas? É um motivo muito interessante. É Ele que produz os frutos do Espírito dentro de nós, dentro de você e de mim. Amém? E quais são esses frutos? Os frutos estão ali em Gálatas 5, 22 a 25 e são revelados. Não são nada escondidos, são revelados. Olha o fruto do Espírito, o Espírito Santo de Deus no coração do homem e de uma mulher. É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo, o que eles fazem? Eles crucificaram o que? A carne, com as suas paixões e os seus desejos. Não é fácil crucificar a paixão e o desejo. Quando a gente fala em crucificar, a gente já lembra de uma cruz, um prego e um martelo. Dói barbaridade, dói muito. Nós temos que fazer a nossa parte, mas não podemos esquecer que o Senhor, Ele já crucificou por nós tudo isso lá na cruz do Calvário. Ele já passou por tudo isso e Ele já nos deu revestimento através do próprio Espírito Santo para que nós possamos resistir às tentações. Então nós temos que crucificar, aleluia, as nossas paixões e os nossos desejos. Por quê? Porque se vivemos pelo Espírito, temos que andar também pelo Espírito. É mentiroso quem diz que anda pelo Espírito, mas pratica as obras da carne. Eu falo de mim, querido irmão, querida irmã. Eu era um verdadeiro produtor de obras da carne. Isso antes do Espírito Santo me convencer da minha vida de pecado. Eu lembro da minha juventude, com as minhas mentiras, minhas bebedeiras. Eu não era de beber, de cair, mas eu bebia. As fornicações, eu era solteiro, saía com as moças. Mas após o arrependimento
e com a vinda do Espírito Santo sobre a minha vida, os frutos que eram da carne passaram a ser outros frutos, os frutos do Espírito. Ainda luto, ainda milito contra a carne. A Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador, que não tem pecado, é mentiroso. Nós temos que lutar todos os dias, meus irmãos. Eu luto, mas hoje procuro dar os frutos do Espírito, trazendo o quê? A mansidão, paciência, a bondade, fidelidade. Fica aqui uma pergunta, permita eu poder te perguntar isso. Eu volto a dizer que você vai me ouvir falar muitas vezes isso. O Evangelho é confronto. E se é confronto, a pergunta é essa: que tipo de fruto você está produzindo agora? Você é transmissor de paz, de bondade, de mansidão, de amor? Ou você está produzindo algum outro fruto que não é esse tipo de fruto, é aquele outro tipo de fruto, o fruto da carne? Que você possa pensar, que eu possa pensar, porque isso é importante para a nossa entrada na Jerusalém celestial. Então, amados, os finalmente, é o Espírito Santo que prepara o homem e a mulher para a obra. Nosso amigo Estevão, o primeiro mártir, o primeiro homem ali, o diácono, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, ele orava, ele pregava, e sinais e maravilhas acompanhavam a sua vida ministerial. Eu quero te dizer que ainda nos dias de hoje é assim. A promessa do Espírito Santo e dos seus frutos não terminarão. Aquele homem cheio do poder de Deus, ele orava e sinais e maravilhas aconteciam. Por que é que hoje nas nossas igrejas não tem acontecido muita coisa ou tem acontecido muito pouco? Há quanto tempo você não vê um batismo no Espírito Santo? Há quanto tempo você não vê uma pessoa ser libertada dos vícios? O cego voltando a enxergar, o mudo voltando a falar, o paralítico voltando a caminhar, o doente, aidético, sendo curado. O que é que mudou? Jesus mudou, Deus mudou, as promessas cessaram? Não. Então é necessário que tenhamos um pensamento voltados para nós mesmos, para aquilo que nós estamos vivenciando. Será que efetivamente o Espírito Santo está sobre nossas vidas? Eu tenho ouvido pregadores dizendo que isso tudo que eu falei de cura, de batismo, de profecia, já não está mais no meio da igreja. Aonde está escrito isso? O Espírito Santo ainda está no meio da igreja e ele tem que se manifestar. Estevão, ele orava, pregava sinais, maravilhas, acompanhava a sua vida. E o que é que está acontecendo no meio da nossa igreja? Aqui nós podemos lembrar claramente daqueles 7 filhos de Seva. Sabe quem era Seva? Ele era um dos sacerdotes. Ele era sacerdote e os seus filhos começaram, inconsequentemente, a se enfronhar num ministério de libertação, tentando expulsar demônios, mas sem conhecer e sem o revestimento, ou seja, o poder de quem? Do Espírito Santo. Eles tentaram fazer alguma coisa sem preparo. O que será que está acontecendo no meio das nossas igrejas, que não estamos vendo acontecer muita coisa? Esses 7 filhos de Seva, eles começaram mal e terminaram pior ainda, porque eles começaram a tentar fazer um trabalho de libertação, e na hora que eles foram orar ali por alguém, o demônio se manifestou, e eles não souberam o que fazer, e nem tinham unção e nem autoridade para repreender o demônio, para repreender os filhos da treva. Então aquele demônio, ele se manifestou, incorporou e falou: olha, eu bem sei quem é Paulo, e também conheço muito bem Jesus, eu sei quem é Jesus, o Cristo, mas vocês, quem vocês são? E aqueles 7 filhos de Seva saíram envergonhados, apanhando, feridos, e a Bíblia diz que saíram até sem roupa, nus, voltaram derrotados para casa. Faltou o quê? A unção, a autoridade do Espírito Santo em suas vidas. Aleluias. Amados, que venhamos buscar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Que venhamos pedir a Deus
a unção do Espírito. Ele tem para dar, Ele quer dar, basta pedirmos para Ele, em nome de Jesus. Vamos colocar nossas vidas no altar, que venhamos frutificar os frutos do Espírito, porque esse mundo perturbado está necessitado de pessoas como Estevão, cheios do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. O mundo está necessitado de pessoas como você e como eu, mas para isso precisamos estar cheios do poder de Deus em nossas vidas, e o Senhor, Ele tem poder para derramar sobre nós. Basta colocarmos nossa vida no altar, aleluias, e pedir, porque Ele tem fogo santo para derramar sobre nossas cabeças. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado por essa palavra, que venha falar fortemente em nossos corações. Visita, papai querido, a nossa igreja, visita cada um de nós que estamos aqui através da Rádio Mateus 633, que venhamos nos colocar, papai, nas tuas mãos, e crendo na tua promessa do Espírito Santo, e na manifestação do teu Espírito sobre nossas vidas. Visita o nosso Brasil, o nosso país, visita, Senhor, aleluias, os leitos nos hospitais, visita as crianças órfãs que estão em situação de rua, a terceira idade, visita as nossas autoridades, que elas possam ter a responsabilidade e a convicção de que um dia terão que prestar contas diante de ti, papai querido. Abre porta de emprego, Deus, em nome de Jesus, leva a sua igreja, papai, ao teu encontro nas nuvens. E assim, amados, pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me despeço na graça de Deus. Pastor João Alves, Deus é contigo, em nome de Jesus. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Mateus 633. A paz do Senhor Jesus. Amém.